No Brasil, o consumo de pornografia entre homens é alarmante, atingindo mais de 70% do público consumidor desse tipo de conteúdo, especialmente jovens com menos de 35 anos. É preocupante constatar que muitos homens simplesmente ignoram os danos associados aos filmes adultos. Ainda mais assustador é saber que esses danos são silenciosos e geram efeitos negativos a longo prazo. Muitos homens não reconhecem o problema, optando pelo vício em vez da virtude. É importante compreendermos a diferença entre vício e virtude. Segundo Aristóteles em seu livro A Ética Nicomaco, o homem deve buscar sempre o bem para si mesmo e para os outros, pois o bem prevalece sobre todas as coisas. A virtude eleva o homem, enquanto o vício conduz ao caminho oposto. Aristóteles também afirmava que um homem não deve fazer algo sem um propósito. Essa é a característica que nos diferencia dos animais, pois somente o homem é capaz de definir o que é sensato. A virtude confere dignidade e equilíbrio aos nossos atos. Quando falta equilíbrio, o homem tende a agir por coação ou estupidez. Já o vício leva o homem a agir de forma errônea, sendo resultado das paixões. Nesse estado, o homem perde o controle sobre suas próprias emoções, resultando em arrependimento e sofrimento. Seguindo esses ensinamentos, podemos entender como o consumo de pornografia se enquadra no vício, pois o homem se deixa ser dominado por um dos impulsos mais primitivos, o impulso sexual. A pornografia cria uma ilusão distorcendo a visão da realidade, o que acarreta em comportamentos inadequados e dificuldades nos relacionamentos. Além disso, a pornografia retira do homem uma de suas características mais importantes, a competitividade. Em nossa essência, buscamos a excelência, o aprimoramento pessoal e a superação. Competimos de forma saudável, tanto com nós mesmos como com os outros. No entanto, muitos homens consomem pornografia secretamente, ignorando os problemas que ela causa. Eles varrem essa questão para debaixo do tapete e seguem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Essa atitude se reflete em desempenho escolar ruim, falta de motivação profissional e negligência com a própria saúde física e mental. Esses homens não percebem a importância de desenvolver o corpo através de exercícios físicos nem de buscar conhecimento através da leitura. Além disso, eles têm dificuldades em se relacionar com amigos, principalmente com mulheres. A pornografia, independentemente de sua quantidade ou frequência, tem efeitos negativos na vida de um homem que se entrega a ela. Por meio da pornografia, somos expostos a uma série de mentiras. Ela retrata o sexo como algo que pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, sem restrições, desvinculando de um momento apropriado. Mostra também que o prazer sexual não tem limites, apresentando cenas com várias pessoas envolvidas, inclusive com elementos de traição. A pornografia cria a ilusão de que tudo é possível durante o sexo, mesmo que seja degradante para as pessoas envolvidas. Essas distorções na mente dos homens são prejudiciais e vergonhosas. Vamos explorar agora os principais problemas enfrentados pelos homens que entram nesse ciclo vicioso. Eles se tornam cada vez mais dependentes para alcançar a satisfação sexual, perdendo o controle e encontrando dificuldade em abandonar o hábito, mesmo quando desejam fazê-lo. Esse comportamento está diretamente relacionado à dopamina, substância química responsável pela sensação de prazer no cérebro. Com o tempo, o cérebro se acostuma e acelera o ritmo do consumo de pornografia em busca dessa sensação de prazer. Após o ápice, entramos em um estágio de letargia, buscando novamente o prazer e repetindo o ciclo vicioso. Aristóteles defendia que um homem precisa desenvolver a temperança, aprendendo a rejeitar os prazeres carnais e sensoriais que ele considerava vergonhosos. É importante destacar que dificuldades em manter uma ereção durante a relação sexual são cada vez mais comuns entre os consumidores de pornografia. O homem cria expectativas irreais em relação ao desempenho sexual e ao corpo das pessoas envolvidas, o que afeta negativamente sua performance e prejudica sua vida sexual. Problemas como ejaculação precoce também estão relacionados ao consumo excessivo de pornografia. A facilidade e rapidez proporcionadas pela tecnologia atual também afetam o desempenho sexual, já que o homem busca algo rápido e imediato. Outro aspecto negativo é o impacto da pornografia nos relacionamentos íntimos. Homens que consomem pornografia com frequência têm dificuldades em se envolver emocionalmente com suas parceiras, pois estão constantemente comparando-as com as imagens idealizadas presentes na pornografia.
Essa atitude prejudica a intimidade e a qualidade dos relacionamentos reais. Além disso, o homem deixa de notar as outras mulheres no seu dia a dia e de interagir com elas, pois está acostumado com o padrão irreal presente nos filmes. Isso é extremamente perigoso, pois o homem estabelece um padrão elevado, que muitas vezes não corresponde à sua própria realidade, perdendo a oportunidade de conhecer mulheres interessantes fora desse pequeno grupo. Com o tempo, o consumo de pornografia também pode levar a sentimentos de culpa, vergonha, baixa autoestima e até mesmo depressão. Esses sentimentos negativos surgem devido ao conflito interno entre os desejos e comportamentos relacionados à pornografia e os valores pessoais e morais. A exposição constante a conteúdo pornográfico explícito leva à dessensibilização sexual, onde o homem busca estímulos cada vez mais intensos ou diferentes para se excitar. Esse comportamento afeta negativamente a intimidade sexual e os relacionamentos reais. Em casos mais graves, pode até mesmo levar a parafilias. Esses são alguns problemas que tenho observado ao longo do tempo. Agora que já discutimos alguns deles, é importante pensarmos em soluções. O que fazer nesse cenário? Se você tem problemas com a pornografia, sugiro o seguinte: reconheça que é um problema. A solução começa quando reconhecemos o problema. Ao identificá-lo, você se torna mais forte para enfrentá-lo. Reconhecer o problema é um ato de bravura e coragem. Busque ajuda. Procure alguém em quem confie, como um psicólogo, um líder religioso ou um membro da sua família, com quem possa conversar sobre o assunto sem barreiras. Compartilhar suas dificuldades é libertador. Identifique os gatilhos que levam ao consumo de pornografia. Cada pessoa tem seus próprios momentos ou situações em que o desejo por esse tipo de conteúdo surge. Ao identificar esses gatilhos, busque preencher esses momentos com atividades saudáveis e prazerosas. Seja radical. Não há espaço para meio termo nesse vício. Uma vez que reconheça o problema e saiba o que fazer, livre-se completamente da pornografia. Rasgue revistas, bloqueie sites ou utilize métodos semelhantes. Comprometa-se consigo mesmo e não retroceda. Se você ainda não está envolvido com pornografia, mantenha-se longe dela. Na minha opinião, o consumo de pornografia não é saudável em nenhum nível. Claro, essa é apenas minha opinião, e você pode concordar ou discordar. É importante ressaltar que vivemos em uma época de liberação sexual, em que muitos perderam o respeito pelo próprio corpo e estendem essa falta de respeito aos relacionamentos com as mulheres e com as outras pessoas. Existem estudos que relacionam o consumo de pornografia a estupros e exploração infantil. O cenário é preocupante e muito mais grave do que imaginamos. Acredito sinceramente que a pornografia se tornará um problema de saúde pública no futuro, considerando o acesso facilitado e a exposição cada vez maior das gerações mais jovens. Para você, homem, que chegou até aqui, digo o seguinte: que elimine a pornografia da sua vida. Ela é um veneno. Espero que esse vídeo ajude. Considere se inscrever, deixar o like e comentar caso queira compartilhar sua opinião. Um forte abraço.